Nosso país passa por uma grande dificuldade financeira, um problema político, problema institucional. Nós não podemos, como cristãos, achar que isso é coisa do acaso. Para nós a história faz sentido, há um Deus que controla todas as coisas. Então há muitas semelhanças com a época de Joel, com a época que nós estamos vivendo hoje. Então o livro pode nos ajudar. Primeiro, então, e o reino de Judá naquela época estava passando por uma crise financeira terrível. Eu acho que foi por isso também que eu escolhi esse livro, me lembro agora. Então, o Judá estava passando por uma grande dificuldade faltava alimento, faltavam recursos e prejudicava o trabalho no templo, porque grande parte da religião do Antigo Testamento consistia em trazer ofertas a Deus, oferta de cereais, alimentos, sacrifício de animais, e isso estava faltando por causa da seca, da praga de gafanhotos e esses fatores todos. Joel, então, ele interpreta aquela praga que estava vindo sobre a nação, bem como a seca, como um juízo de Deus contra o seu próprio povo, porque o povo não estava servindo a Deus de todo o coração, embora tivesse muita religiosidade externa. Então, a visão de Joel combina essas duas coisas: a preocupação com o desastre financeiro que estava vindo sobre a terra, e aquilo era um prelúdio do grande desastre que haveria de acontecer no futuro, quando Deus viesse julgar a terra. As duas coisas estão misturadas. E a segunda postura do profeta é, então, chamar o povo ao arrependimento. Ele conclama ao povo a que se arrependa, que se converta, que volte a Deus de todo o coração, que pare com aquela religiosidade externa, mas que traga a Deus de fato um coração quebrantado e contrito. E ao mesmo tempo em que ele chama o povo a se arrepender, ele anuncia a misericórdia de Deus, dizendo assim: Deus ouvirá o coração contrito, Deus atenderá a oração verdadeira e Deus pode mudar essa situação, né? E lembre, o tempo todo ele está falando de duas coisas: Deus pode reverter aquela situação, aquela crise terrível que tinha vindo sobre a nação, e Deus também pode fazer com que você não entre no dia do juízo, que você não seja condenado, se você de fato se arrepender e se voltar para Ele. Nós podemos perceber que há semelhanças de situações, não é? Há semelhanças de situações. Há sempre o risco de que nós estamos prestando a Deus um culto da boca para fora, que o fato de que a gente vem para a igreja, que a gente contribui, que a gente se envolve em atividades religiosas, isso não quer dizer que o nosso coração é convertido. O nosso país passa por uma grande dificuldade financeira, um problema político, problema institucional. Nós não podemos, como cristãos, achar que isso é coisa do acaso. Para nós a história faz sentido, há um Deus que controla todas as coisas. Então há muitas semelhanças com a época de Joel, com a época que nós estamos vivendo hoje. Então o livro pode nos ajudar. Primeiro, aí do verso 9, no verso 9 ele diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. A próxima preocupação de Joel é que está faltando mantimento para a casa de Deus. O culto foi afetado, porque quando a situação financeira do país é afetada, tem reflexos também no culto a Deus. Eles estavam em falta agora, e o coração de Joel se aperta com isso. Ele está preocupado não somente com a situação financeira do seu povo, mas ele está preocupado também que o culto a Deus está sofrendo. O serviço a Deus foi afetado por isso. E então ele diz para os sacerdotes, ele diz que está cortada as ofertas de manjares, e os ministros estão enlutados, estão tristes porque o serviço a Deus foi afetado também pela situação. Se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. O que a seca não acabou, os gafanhotos comeram. Ou seja, era uma situação de calamidade pública que o país estava vivendo. Não tinha recursos, a fome estava chegando, a situação era crítica, e o profeta está descrevendo a situação, querendo que o povo perceba que a mão de Deus estava por detrás. Tanto é que a partir do verso 13, ele agora se dirige aos pastores do povo de Deus, aos sacerdotes, aos ministros de Deus, e faz um clamor, dirige um apelo para que eles iniciem uma busca a Deus, do verso 13 a 15.
Cingivos de pano e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O profeta agora, da parte de Deus, se dirige aos sacerdotes que eram responsáveis pelo culto a Deus e faz um apelo para que eles, primeiro, eles uivem, não é? Eles clamem a Deus. Parece que os sacerdotes estavam assim, né? A desgraça estava acontecendo e eles estavam lá fazendo o seu serviço religioso e não estavam entendendo o que estava acontecendo, a gravidade da situação. O profeta geralmente era um homem da hora, que Deus levantava quando o sacerdote, quando o rei e quando os juízes não faziam o papel que eles tinham que fazer, estavam falhando. Eles eram as posições institucionais, o sacerdote, o rei e o juiz. Quando estes falhavam, Deus ia lá no meio do povo e levantava um profeta, que era a voz de Deus para falar quando a coisa não estava sendo feita corretamente. E Joel está dizendo para os sacerdotes: vocês têm que clamar a Deus, vocês têm que buscar a Deus, porque isso vem de Deus, isso é a mão de Deus contra nós, e nós temos que clamar a Ele. Passem a noite vestidos de pano de saco, que era um símbolo de quebrantamento e arrependimento, porque da casa de Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Mais uma vez o argumento é: vocês não estão percebendo, não tem como servir a Deus da maneira como está prescrita, de maneira digna, porque faltam os recursos para isso. Vocês têm que clamar e uivar diante de Deus. E aí, mas não só os sacerdotes, Joel agora se dirige ao povo também, verso 14: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. A convocação era geral. Primeiro, é claro, vai para a liderança, mas depois vem para o povo todo. E convoca todos, dizendo: tem que vir, tem que clamar a Deus, tem que buscar a Deus diante da crise que está instalada, porque é Ele que pode fazer isso. E ao mesmo tempo que Joel faz essa conclamação, ele já vê na crise causada pela praga e pela seca uma antecipação do que ele chama o dia do Senhor. Verso 15: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Aquela assolação que estava acontecendo pelos gafanhotos e pela seca vinha de Deus, mas aquilo era só um reflexo do dia do Senhor, aquele grande dia do juízo em que Deus viria assolar a terra toda, trazendo juízo sobre os seus moradores do deserto. O próprio Joel, então, eleva um clamor a Deus, ele clama a Deus, ele pede a Deus, ele suplica a Deus: Deus, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia, porque está faltando tudo, a situação é de calamidade e o Senhor é aquele que pode interferir. Queridos, aqui nós tiramos algumas lições para nós que já foram mencionadas aqui, e eu digo isso ao final do capítulo 1. Primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que não existe nada ao acaso. Nós não cremos em acaso. Nós cremos num Deus que controla todas as coisas. E quando Ele não somente manda coisas boas e maravilhosas e bênçãos para nós, mas às vezes a calamidade também, às vezes o desastre, às vezes a tragédia, às vezes a carestia, às vezes a praga de gafanhotos, às vezes a seca. E o alvo de Deus com tudo isso é nos despertar, como o profeta está querendo fazer, dizendo: olhem, olha o que é que está acontecendo. Esse é um momento de convocação, de vocês buscarem a Deus. Deus permite que estas coisas aconteçam para nos despertar da nossa religião formal, da nossa religiosidade que é externa, do esfriamento do nosso coração, da negligência espiritual e da acomodação na qual nós com frequência nos vemos. Ele faz isso, é a única maneira que Ele tem de nos sacudir, para que nós entendamos que o nosso mundo, o nosso reino e o nosso destino não é aqui, mas nós caminhamos para um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Por isso Deus nos mostra
como as bênçãos materiais, como o sustento, como as nossas posses, elas não são nada. De repente vem uma praga de gafanhoto, né? Que eu não vou dizer para mim o que é que representa hoje em dia, e acaba com tudo, acaba com tudo. E aquilo que você construiu sua vida toda, de repente você não tem mais. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus permite que isso aconteça? Para que nós percebamos quão frágil é a nossa vida e como os nossos confortos materiais, eles são vulneráveis, eles se acabam. De repente, por uma guinada da história, você tem hoje, amanhã você não tem. Por isso que nossa confiança tem que estar em Deus. Por isso o profeta clama: busquem a Deus, clamem a Deus, Ele é a nossa esperança. Segunda lição que eu queria tirar aqui é a preocupação de Joel com o culto a Deus. Ele está preocupado não somente com o sustento e com o feijão e arroz no prato do pobre que estava faltando, mas ele está preocupado com o culto a Deus também.